Bom, eu tenho I work, afirmativa, I do not work, negativa, eu trabalho e eu não trabalho. E por último eu tenho do I work, eu trabalho, para interrogativa. Aí você diz: e como eu faço da terceira pessoa do singular, que é she works, se eu tenho S no final? Bom, vamos voltar aqui. Você trabalha, you do not work, você não trabalha. Como eu faço a interrogativa dessa aqui? É só colocar o do antes da frase. Vai ficar assim, não vamos olhar para a negativa. Do you work? Do you work? Do you work? Você trabalha? Da mesma forma aqui. Aqui vai mudar um pouquinho. Porque aqui nós temos uma terceira pessoa do singular she. Então vamos usar o verbo auxiliar das. Vamos negar essa frase. Vai ficar she, verbo auxiliar. Lá era do, né? Aqui vai ser das. She does. She does not work. She does not work. É assim? Não. Por quê? Porque temos um S ao final. Então nós temos que tirar esse S. Mas você diz, mas quando temos a terceira pessoa, não temos que colocar o S depois do verbo no verbo principal? Sim. Mas aqui nós temos um verbo auxiliar da terceira pessoa do singular e por este motivo não podemos acrescentar o S quando há presença de verbo auxiliar. No verbo principal, então não acrescentaremos o S. O S sai. Vamos colocar essa frase aqui para a interrogativa. Então vamos olhar para a afirmativa, a primeira frase. É só colocar o verbo auxiliar das antes da frase. Vai ficar assim. Does she work? Isso está incorreto, porque eu acabei de falar que quando usamos o verbo auxiliar temos que tirar o S. Does she work? Does she work? Interroga. Ela trabalha? Vejamos se temos mais alguns verbos para trabalharmos. Vamos usar apenas o try and play. Try and play. Vamos usar 2 exemplos. You. And she. Oh, Jesus. You and she. Vamos apagar tudo aqui para ficar bem. O verbo try, vamos usar o verbo try. Try é tentar. You try. You try. Você tenta. She try. Presente simples. Simple. Present simple. Isso está correto? Sim. E isso? Não. Por quê? Porque eu tenho que acrescentar o S ao final? Sim, claro. Mas está correto? Não. Por quê? Porque o verbo try, no plural, ele tem uma outra forma. Ele é irregular. Então, sempre que eu tenho um verbo terminado em Y e precedido de consoante, no caso aqui nós temos a letra R, eu obrigatoriamente devo trocar o Y por I e acrescentar ES no final. She tries. Correto agora. A frase está correta. Ela tenta. Você tenta. E por que eu não coloco aqui
no plural? Porque aqui não é terceira pessoa do singular. É apenas na terceira pessoa do singular que eu coloco o verbo no plural. A terceira pessoa do singular são. He, she and it. Queria digitar, mas tô num pequeno problema aqui. São he, isso aqui é a terceira pessoa do singular. Esses três pronomes. Ele, ela e ele, ela para coisas, animais. Eu tenho she, you try, você tenta. E she tries, ela tenta. Vamos colocar essa frase aqui para a forma negativa. You try vai ficar you mais verbo auxiliar mais partícula not e só repete aqui o verbo principal. You do not try, você não tenta. Vamos colocar para a forma interrogativa. É só colocar o verbo auxiliar primeiro e depois o resto da frase. Lembre-se que eu tenho que olhar sempre para a frase afirmativa para formar a interrogativa. Se eu olhar para a negativa, eu vou me confundir. Do you try? Interroga. Você tenta? She tries. Ela tenta. Forma negativa. She, sujeito, mais partícula das. Por que não é o do? Você pergunta. Porque para ela, ele, que são terceira pessoa do singular, eu usarei o verbo auxiliar das e não o do. She does not try. Nossa, e por que agora o tries ficou try no singular? Exatamente por causa do verbo auxiliar das. Então eu não preciso colocar o S no verbo principal try, vai ficar normal. Se eu quero formar a interrogativa, o verbo auxiliar virá primeiro, depois she try. Does she try? Correto? Não. Por quê? Porque o verbo tem que ficar no singular e não no plural. Por causa de quê? Por causa do verbo auxiliar das. Bom, nós vimos o simple present. To be, say, está, am, is, are, as forma. I am, you are. He is, she is, it is. We are, you are. They are. Nós vimos com os verbos work, have, try, play, onde nós utilizaremos os verbos auxiliares do e das. Eu não utilizei o have, mas é a mesma coisa. Eu vou fazer uma simples demonstração. I have. Eu tenho. Eu não tenho. I do not have. Interrogativa agora. Do I have, verbo auxiliar, sujeito e verbo principal. Do I have? Vamos usar uma terceira pessoa do singular, he, ele. He have. Incorrect. Incorreto. He has.
Para a terceira pessoa do singular, o have vai ficar has. He has, she has, it has, ok? É irregular. Então, eu tenho... Vamos dizer que ele não tem. He does not have. Por que que o have ficou have? Por causa do verbo auxiliar. Vamos colocar na interrogativa. Does he have? Então eu tenho I have, I do not have, do I have? Eu tenho, eu não tenho na negativa. Eu tenho, interrogativa. He has, ele tem, na afirmativa. Ele não tem, he does not have. And does he have? Ele tem, na interrogativa. Present simple English.